Olá, meus amores! Hoje a aula é de matemática e nós vamos falar sobre expressões numéricas, que começa na página 113 do nosso livro, tá? Então, nas aulas anteriores, a gente aprendeu as operações de adição e de subtração, envolvendo probleminhas que a gente resolveu. A gente resolveu vários probleminhas, a gente relembrou a adição, a subtração. A gente treinou bastante nas últimas aulas. E nessa aula de hoje, a gente vai aprender a trabalhar essas duas operações ao mesmo tempo, em situações que envolvem obrigatoriamente somente a adição e a subtração. Por enquanto, só adição e subtração, porque expressões numéricas também entra a divisão, a multiplicação, só que por enquanto a gente só vai aprender subtração e adição, tá ok? No nosso cotidiano, nós fazemos essas operações da adição e da subtração com uma grande frequência. Então, eu vou trazer um exemplo para a gente entender melhor sobre isso, porque como é que a gente usa as expressões numéricas no nosso dia a dia, tá ok? Então, gente, nesse primeiro exemplo que eu vou dar aqui pra gente entender melhor porque as expressões estão no nosso cotidiano, a gente vai falar de Samantha. Samantha, ela tinha R$80. Ó, vou fazer aqui junto com vocês. 80. E ela comprou um brinquedo de R$35. Então, se ela comprou um brinquedo de R$35, ela gastou esses R$35, ok? Então, ela tem menos 35. Vamos lá, menos 35. Depois, ela ganhou R$120. Então, ela vai ter mais 120. Por fim, comprou uma boneca no valor de R$140. Então, ela vai ter menos 140, ok? Encontramos na expressão a expressão numérica. Então, assim, formou o quê? Uma expressão numérica que descreve a sequência de acontecimentos. Aqui tem acontecimentos, a gente anotou, né? Então, para resolver, fazemos operação por operação, tá? Uma de cada vez, da esquerda para a direita. Então, vamos lá, o passo a passo que a gente vai fazer agora juntos. Primeiro, a gente vai fazer, ó, 80 menos 35, ok? Então, 80 menos 35. Quanto que é? 80 menos 35 é 45. Ok? Então, resolvi primeiro isso aqui. 80 menos 35. Pronto. Aí, eu vou repetir todo o resto da expressão. Igualzinho está. Agora, a próxima. 45 mais 120. Vamos lá. 45 mais 120. Que dá 165. Paro aqui e desço o que me resta. Igualzinho, sem mudar nada. Então, por fim, 165 menos 140. Quanto que dá isso aí? 165 menos 140 dá 25. Aqui a gente aprendeu já uma expressão numérica, montamos uma expressão numérica e resolvemos. É isso, não é difícil, só que precisa da atenção de vocês, tá? Lembrando, gente, que esse exemplo aqui tem no livro, tá? Só pra gente poder entender, eu usei o mesmo exemplo do livro, tá? Então, acompanha comigo no... Então, gente, agora nós vamos falar de prioridades. Numa expressão numérica, também existe prioridades, tá? Então, assim, muitas das expressões numéricas é necessário apontar uma operação que tem prioridade. Isto é, que deve ser resolvida antes de todas as outras. Então, assim,
expressão numérica, tem situações que a gente precisa começar por uma prioridade. Depois a gente vai para uma segunda prioridade, terceira, quarta ou quinta. A gente vai aprender. Calma aí. Também resolvemos a expressão numérica da esquerda para a direita, respeitando a ordem. Foi o que a gente fez no primeiro exemplo que te deu. Então, a gente respeitou a prioridade de quê? De esquerda para a direita, ok? Aí, quando temos uma operação com prioridade, ela deve ser resolvida antes de todas as outras, independente da ordem. Se tiver prioridade, a gente tem que resolver dessa forma. Mas vamos com calma que vocês vão entender. Agora, eu vou falar sobre as prioridades. A primeira prioridade é quando tem parênteses. Se uma expressão tiver parênteses, a gente tem que começar pelo parêntese, tá? Não podemos começar por outra situação, não podemos. Primeiro a gente tem que começar com parênteses. Depois, a segunda prioridade é o colchetes, ó, o colchete. Depois do parêntese vem o colchete. Se na expressão numérica tiver parêntese, primeiro a gente vai resolver o que tiver dentro do parêntese. E se nessa expressão numérica também tiver colchetes, depois que a gente resolver tudo que tiver dentro do parêntese, a gente vai resolver o que tiver dentro do colchete. Depois do colchete vem a chaves, tá? A tão temida chaves, que a gente tem dificuldade para fazer, né? Mas a gente vai treinar e vocês vão conseguir, tá? Treine em casa para conseguir. Depois do colchetes vem as chaves. Então, primeiro a gente resolve tudo que tiver dentro do parênteses, depois tudo que tiver dentro do colchetes e depois tudo que tiver dentro das chaves, tá ok? E depois disso vem as operações. A quarta prioridade é as operações de multiplicação e divisão. Tá? No caso, não é o nosso caso, porque a gente não vai aprender agora multiplicação e divisão. A gente vai aprender adição e subtração. Mas quando vocês forem aprender um pouco mais na frente, vocês vão entender que a quarta prioridade das expressões numéricas é multiplicação e divisão, tá ok? Depois disso aqui, vem a quinta prioridade, que é adição e subtração, tá ok? Então, assim, por exemplo, se uma expressão numérica só tiver operações, não tem nem parênteses, nem colchetes e nem chaves, a gente vai resolver primeiro o que, gente? Primeiro as multiplicações e a divisão, depois adição e subtração. Deu para entender, mais ou menos? A gente vai fazer uns exemplos para vocês conseguirem absorver isso melhor, tá? Agora, gente, com todas as nossas prioridades anotadinhas aqui do lado, pra gente não esquecer das nossas prioridades, tá? Vamos fazer o nosso segundo exemplo. Esse segundo exemplo ainda é uma expressão simples. Por quê? Porque não tem nem parênteses, nem colchetes, nem chaves. Tem apenas as operações. Lembrando que nós não vamos aprender, por enquanto, nem multiplicação e nem divisão, tá? Então, quando a gente só tem adição e subtração, nós começamos naturalmente, tá? Sem dificuldade nenhuma, da esquerda para a direita, tá ok? Como no nosso primeiro exemplo. Eu trouxe esse segundo exemplo parecido com o primeiro pra gente treinar juntos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, 23 mais 42. 23 mais 42 dá 65, tá ok? E o que a gente faz com o resto? A gente desce igualzinho. E vamos continuar resolvendo da esquerda para a direita. Agora é 65 menos 5, que dá 60. E o que a gente faz com o resto? Desce igualzinho, tá? Então, por último, 60 mais 6, igual a 66.
resolvemos. Simples, tá? Essa é uma expressão simples, sem símbolos, né? Então, é dessa forma aqui. Se tivesse multiplicação e divisão, que não é o caso, não vai ter isso agora, tá? Por enquanto, não vai ter, tá ok? Não vai ter multiplicação e divisão. Se fosse o caso de ter multiplicação e divisão, nós iríamos começar pela multiplicação e divisão, tá? Subtração e adição, entre elas duas não tem prioridade. Quando só tem subtração e adição, a gente resolve naturalmente da esquerda para a direita. Essa é a única regra. Essa é a única regra quando só temos adição e subtração, tá ok? Agora vamos para o terceiro exemplo. Então vamos lá, gente. O nosso terceiro exemplo tem o quê? Os símbolos. Com as nossas prioridades aqui anotadinhas, nós vamos resolver, tá? Primeiro, o que a gente resolve, gente? Parênteses. Então, vamos resolver tudo que tiver dentro do parênteses, tá ok? Então, vamos começar pelo 43 mais 7. 43 mais 7 é 50. O que a gente faz com o resto? A gente desce igualzinho como está em cima, tá? Pronto. Agora, a gente continua o quê? Dentro do parênteses. A gente não acabou, então a gente continua aqui dentro. 50 mais 8, igual a 58. Agora, gente, não tem mais nada dentro do parênteses. A gente acabou de resolver tudo, né? Então, a gente vai eliminar os parênteses. A gente já resolveu, então exclui, não precisa mais usá-lo. A gente vai descer sem parênteses, somente com os outros símbolos que ainda estão, que a gente ainda não resolveu. Pronto. Agora, a nossa segunda prioridade, gente, é o colchetes. Então, vamos resolver tudo que está dentro do colchetes. O que está dentro do colchete? 58 menos 10. Quanto que é 58 menos 10? É igual a 48. Resolvemos tudo que está dentro do colchete. Então, a gente vai descer sem colchetes. Vamos eliminar o colchetes. E desce tudo que está fora, né? Igualzinho. Então, a nossa terceira prioridade, gente, chaves. Então, vamos resolver tudo que está dentro da chaves. 2 mais 48, gente. 50. Mais 3, que é o restinho pra gente acabar e resolver, é o quê? 53 mais 3 é igual a 53. E resolvemos. Acabamos. Tá vendo? Sem desespero. Às vezes a gente fala de expressão numérica e a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. E não é, tá? É uma coisa que a gente só precisa de atenção, tá? Então, assim, esse aqui é o nosso terceiro exemplo. Paro por aqui, tá? E deixo as atividades para vocês fazerem, as atividades do livro. Então, gente, depois de toda a nossa explicação, deixo as atividades para vocês, que começa na página 116, tá? 117 também tem as expressões, tem atividades, e acaba e continua na página 118 e acaba na página 119, tá? Até o número 10 vocês irão fazer, vão tirar foto, conforme nas outras aulas.